bom? Eu sou Brisa Sossi, essa é mais uma videoaula para as segundas séries A, B, D, E, F e G, entre as salas do diurno e do noturno. Segundas séries. A gente estava vendo esse primeiro bimestre sobre a população brasileira, tá? A diversidade nacional e regional, o estrangeiro. Quando a gente estava em sala de aula presencial, dava pra gente se aprofundar bem mais. Lembra? Segundo D, primeira aula. Formação da diversidade. Nós vimos migração, imigração, imigração, tá? Aculturação e assimilação. Bom? E vocês já estão bem adiantados. E agora eu vou terminar com essa videoaula. A apostilinha precisa avançar e terminar. Porque embora vocês já tenham visto, né, de modo geral, os conteúdos, né, o conteúdo necessário, né, trabalhados para aquisição de competências e habilidades previstas, né, pelo currículo programático para este bimestre. Então, nós vimos que é estranho, né, que existem contrastes, né, e semelhanças na diversidade social brasileira. Por que será que... vamos ver aqui uma tabela. Por que será que... Veja aqui essa tabela. Se você analisar essa tabela, ó, 10% com maneiras e rendimentos, aqui são os pretos pardos, aqui são os brancos. Veja como que os menores rendimentos estão entre os pretos e os pardos. Por que isso? Não é estranho? E aqui, olha, 1% com maiores rendimentos, você vai ver que são os brancos e só um pouquinho de preto e pardo, veja. Muito estranho, não é estranho, gente? Tem que estranhar, isso não é normal, não é verdade? Então a gente tem que desnaturalizar o olhar. Isso é natural, né? Preto, pobre, mas enfim, é um estigma, né, que existe nessa população, e ter essa mentalidade de que é normal, isso é errado. Você tem que desnaturalizar. Então esse é o segredo, né, do olhar sociológico, desnaturalizar as coisas injustas que aparecem naturais, tá? Então, vocês são capazes de ler gráficos, de analisar dados estatísticos? Será que vocês conseguem analisar dados estatísticos do IBGE, tá? Dados IBGE. Estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revela que a concentração de renda aumentou em 2018, veja, reforçando a extrema desigualdade social no país. O rendimento médio mensal de trabalho da população 1% mais rica foi quase 34 vezes maior que metade mais pobre em 2018. Veja, por que será, né? Então, você tem que ver que nesse ano houve mudança de governo, né? E que o governo, né, que foi inclusive eleito pelo povo, é irônico falar nisso, né? Foi uma coisa que a própria democracia, né, que deveria atender, né, às necessidades da maioria, justamente ocorreu o contrário, né? Nessa desdemocracia, vamos dizer assim, né? Pelo simples fato de que a desigualdade social no Brasil revela que, segundo os dados do IBGE, o índice de Gini, instrumento que mede o grau de concentração de renda em determinado grupo apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Vamos ver as imagens.
Veja, por exemplo, a internet tá meio lenta, né? Bom, se você tá me vendo é porque você tem internet, você é um privilegiado. Porque algumas pessoas, não sei quantos por cento, tá? Mas realmente, muitas pessoas não têm aparelho digital, celular, notebook, tablet, não tem acesso à internet, não tem acesso a essa educação, né? A distância que nós estamos tendo, né? Então, a taxa de... vamos pegar aqui, isso daqui, cargos gerenciais em 2018, tá? 68,6% dos cargos gerenciais são ocupados por brancos e 29,9% ocupados por pretos ou pardos, tá? Taxa composta de subutilização em 2018. O que é subutilização, gente? É utilizado de forma precária, tá? Então, os brancos são menos judiados, 18,8% dos brancos, em comparação à taxa de subutilização, né, das pessoas. É estranho falar, mas é a realidade, né? Tem que estranhar mesmo. Então, 29%, bem mais do que 18%, né? É composta por pretos ou pardos. Vamos só tirar a dúvida. Subutilização. Tirar a dúvida do significado, É algo que é utilizado abaixo de sua capacidade. Por exemplo, subutilizado no mercado informal. Algo que é utilizado abaixo de sua capacidade, tá? Sinônimo de... Então, é humilhado, tá? Também podemos dizer os humilhados, os desfavorecidos, incompatibilizado, desajeitado, exaltado. Não, desajeitado. Tem mais ainda. Exaltado é o contrário, tá? Enfim, vamos dar andamento aqui, senão a gente demora demais. E essa música aí, estão curtindo? Deixa eu ver, deixa eu tentar mudar um pouco. Por que estamos destruindo a vida dos oceanos? O lixo plástico envenena a água. Uma musiquinha, às vezes é até bom o silêncio, né? Bom, mas vamos continuar então com aqui com a situação do momento 4. Então, observe as imagens acima, O meu tá preto e branco, mas os de vocês não, tá? Página 74. Então, você tem uma pessoa, né, de mala na estrada e um avião pousando numa pista. Então, observou as imagens acima? Um desafio que não é tão complexo assim. Você, com toda certeza, já ouviu falar sobre imigrantes? Claro, comigo mesmo. E antes, tá? Vocês já ouviram falar de imigrantes em geografia, na quinta série. Certeza, na quinta série tem mesmo, né? Então, o imigrante, né? Inclusive porque esta é uma pauta recorrente da imprensa nos últimos tempos, por motivos bastante preocupantes. Contudo, você já prestou atenção que também se fala do imigrante? Que também se fala do emigrante, tá? Não só do imigrante. Tem o imigrante, que começa com I, e o emigrante, é aquela palavra que começa com E. Tá? E o que ainda... além dessas duas palavras, imigrante e imigrante, inclusive eu já passei na sala de aula, né? Presencial.
nós temos a palavra migrante com M normal, tá? Quer ver, ó? Imigrante, imigrante, imigrante. Imigrante, imigrante. Aqui, ó. Sociologia. Searching for music for your next video? Sociologia. Check out our list. With amazing new music Aqui, ó. on it daily, and one simple license that covers everything. Então, se você pode, por exemplo, tem esse blog aqui, ó, que fala bastante coisa, ó. Migrante, imigrante, emigrante, refugiado, estrangeiro. Qual palavra devo usar? Então, imigrante, né? Tem inclusive o museu, tá? Do imigrante. Então, essa palavra, a etimologia significa origem da palavra, tá? Então, a etimologia nos diz que imigrar decorre da junção entre imigrante, mudar de residência, condição para dentro, né? Então, quem entra no Tanabi, no estado de São Paulo, né? Entra. Também venha. E imigrante já é o contrário, é de sair, né? Então, o próprio edifício do Museu da Imigração surge como hospedaria de imigrantes, inaugurada em 1887. Lembra que nessa época muitos imigrantes vieram para o Brasil, especialmente da Itália, vieram também da Alemanha, da Espanha, justamente para substituir a mão de obra escrava, né, no Brasil. Aí tem o emigrante, de fato, podem formar um par de opostos, né? Emigrante, imigrante, sendo a escolha por qual palavra utilizar. Então, emigrar, tá? No Brasil, a imigração internacional se intensificou principalmente nas décadas de 1980 e 1900, tá? 1980 e 1990, aliás, nas décadas de 80 e 90 do século passado, quando países como Estados Unidos, Japão, Paraguai, Itália, Alemanha, Portugal e Uruguai tornaram-se destinos mais buscados por brasileiros que vivenciaram a recessão econômica da década de 80. Tá? Desse período, expressões como brasileiros nos Estados Unidos, brasiguaios ou comunidades brasileiras no Japão, tá? Então, continuando aqui, qual das imagens faz alusão à ideia de imigrante e de emigrante, ainda como você relaciona a palavra migrante ao contexto? Tá bom? Então aqui essa mulher pode estar saindo, pode estar indo embora. Então ela é emigrante, tá indo embora. Aí a pessoa tá chegando, por exemplo, se aqui for o Brasil e esse avião vem de fora, então ele imigra, são de imigrantes, tá bom? Depende do local, é relativo ao local de chegada e de saída. De acordo com isso, né, que eu falei, que essa minha explicação, articule em seu grupo a busca pelo significado das palavras dos meios disponíveis na escola e ao alcance de vocês. O que vocês já sabem pode e deve ser considerado. Então, vocês já sabem o que é imigrante. Se não sabe, procura, tá? Procura compreender, tá? Direitinho. Você pode memorizar através do significado dos prefixos, tá? Entra, né? Imigrantes. Significa pra dentro, entrar. E já é um prefixo que
sinaliza a saída, né? Então, é quando a pessoa migra daqui para fora. Então, o que vocês já sabem pode e deve ser considerado, né? Então, inclusive, se estiverem seguros de que o que sabem é o correto, já é o suficiente. Porém, é de suma importância que na apresentação de suas distinções esclareçam de que forma obtiveram esse conhecimento, ou seja, o saber de vocês precisa ser justificado. Então, normalmente vocês aprendem na escola. Então, vocês podem colocar que vocês sabem as palavras por meio das exposições da escola é ao alcance de vocês. Então, vocês vão falar o que é imigrante, migrante, tá? Então, quem já tem no caderno, só tira foto do caderno. Simples assim, tá? Já reparou que todos que chegam em um lugar que não é o seu? Agora, vamos lá no momento 5. Moment for 5, tá? 5 moment. Momento 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acertei. Então, ó, já reparou que todos que chegam em um lugar que não é o seu são estranhos, mesmo que passem a fazer parte do grupo? E sua presença causa tensões, quer porque chegam para dominar, quer porque chegam para colocar em xeque o dominador. Ainda que essa não seja sua intenção. O imigrante traz consigo hábitos, costumes e culturas próprias, que, em geral, são diferentes do lugar em que chegou. Tá? Embora, por exemplo, eu sou da Quixanabi, nasci aqui, só que eu morei um tempo fora, e quando eu voltei, né, já é que estranho. Mas aí a gente vai superando, né? Daí a gente já vai fazendo as trocas e a culturação, assimilação e tal, tá? Então, ainda que não seja a intenção daquela pessoa que chega, que é uma pessoa diferente, né? Ela, às vezes, nem passa pela cabeça dela dominar, entendeu? Nada. O imigrante traz consigo hábitos, costumes e culturas próprias que, em geral, são diferentes do lugar em que chegou, certo? Então, a gente já chega com seus próprios hábitos diferentes, né? Porque a cultura é variável, tá? Existem muitas culturas humanas, certo? E por isso mesmo também se torna um grande transformador da sociedade que o recebeu. Então, sempre existe essa transformação também da própria sociedade que recebe aquela pessoa que vem de fora, ou seja, o imigrante, tá? Lembra-se das questões que levantamos no início do bimestre sobre a diversidade social? Claro, vocês já fizeram um trabalho sobre isso, não é verdade? Diversidade social brasileira. Reúna as informações, dados e conclusões que apontem para a temática e, fazendo valer o olhar sociológico, que é o de estranhamento, né? Olhar de estranhamento, olhar de desnaturalização e de estranhamento, escreva um texto dissertativo em seu caderno. Não se esqueçam de que suas considerações e conclusões devem ser desenvolvidas dentro do método sociológico, garantindo rigor acadêmico e científico, que é um método lógico, né? Um método dedutivo, pode ser um método indutivo também, tá bom? Isso aí a gente estuda em lógica. Bom, então, agora a gente vai para o momento 6, tá? Cultura. Cultura? Que é cultura? Ora, o que seria cultura? Seria
Cultura do arroz, cultura do feijão, cultura da soja, cultura da cana. Ué, se você planta ali alguma coisa, então isso é uma cultura, né? É cultura agrícola. Mas a gente está falando da cultura humana em relação aos hábitos, costumes das pessoas, né? De um determinado grupo, que caracteriza uma determinada cultura, ou seja, hábitos, costumes, linguagem, né? Que tem a ver com gestos, modos de ver, viver. Então esse é o momento 6. Aí eu acho que eu vou dar uma interrompida aqui no momento 6, tá? Daqui a pouco eu retomo, tá bom, amores? Segunda séries. Então, bye bye, até mais. Assalamu alaikum.